Graça e paz. Eu sou o pastor Ricardo Ribeiro e este é o nosso primeiro vídeo do treinamento online de autoridade territorial. Autoridade territorial é uma unção para conquista de território, uma unção para conquista na vida. Hoje, nesses tempos em que se fala tanto de crise, de necessidade de alcançar uma oportunidade, de busca por uma porta aberta, é importante que nós, servos do Altíssimo Deus, entendamos que as grandes conquistas, elas iniciam no mundo espiritual. Uma verdadeira conquista não existe se não houver um travamento de batalha no reino do Espírito. Até mesmo os bruxos, feiticeiros e satanistas sabem disso. Se você for analisar a história dos homens mais ricos, dos grandes empresários, ou eles têm uma grande aliança com Deus, ou eles têm uma grande aliança com o outro lado, com o lado do diabo. Porque uma determinada área de conquista envolve o mundo espiritual. Não estou falando daquela conquista natural do dia a dia que você pode ter com o suor do seu rosto, com a força do seu trabalho, com a sua inteligência. Mas estou falando de adquirirmos uma autoridade espiritual suficiente para travarmos batalha e descobrirmos aquilo que está retido e vencermos tomando aquilo que está na mão do inimigo, na mão do diabo. Jesus fez isso. Jesus, ele veio à Terra para resgatar todo o planeta e toda a humanidade que estava nas mãos do diabo. Jesus, ele é uma grande referência de conquista de território. Vemos na Bíblia inteira esse assunto de conquista de território, de autoridade territorial, em todas as áreas, e vamos falar sobre isso nos próximos vídeos. Mas esse primeiro vídeo, eu vou falar algumas terminologias e definições muito importantes para que você compreenda esse assunto de batalha espiritual. Tenho plena convicção de que pouquíssimas pessoas estarão falando sobre esse assunto dentro desta linha que eu estou apresentando para você nesse curso, porque é algo revelado que Deus me deu após bastante tempo de oração, de experiência, de guerra espiritual, territorial e estratégica, viajando por esse país inteiro, atos proféticos e revelações da palavra de Deus. Então vamos lá. Primeira coisa, querido, querida que está assistindo aí, providencie um caderno especial para este treinamento. Se você puder aí, dá um pause agora mesmo, corre atrás na sua casa, procura um caderninho, reserva esse caderno para esse treinamento, porque este curso vai precisar que você anote bastante coisa que eu vou falar aqui, que o próprio Deus vai falar contigo. Deus vai te dar direções proféticas, Ele vai te orientar a procurar pessoas, a tomar ações, a fazer atos proféticos e até mesmo a você memorizar e guardar algumas revelações que estão vindo durante o treinamento. Então, separe esse caderninho, ore, consagre o caderno, assista aos vídeos com o caderno e com a caneta em mãos. Ou, quem sabe, até mesmo um bloco de notas aí no seu notebook, no seu computador, mas o importante é você anotar, porque a nossa mente muitas vezes recebe uma informação e daqui a 2 dias, 3 dias, você se envolve com outras coisas e acaba esquecendo aquilo que Deus tem para você. E como nós estamos falando de conquista, de resultados, é muito importante você guardar estas informações, ok? Então vamos lá. Terminologias. Eu vou falar algumas palavras e algumas definições que serão usadas no decorrer de todo o curso. Em primeiro lugar, território. Dentro da linha de batalha espiritual, dentro da linha de autoridade territorial, é importante que você entenda o que é um território. Território é tudo aquilo que pode estar sob responsabilidade e autoridade de uma determinada pessoa. Tudo aquilo que Deus te deu para tomar conta é um território. Tudo aquilo que outras pessoas têm, governam, administram, são territórios. No contexto espiritual, tudo é território. E devemos proteger o território que Deus nos deu e conquistar os territórios que Ele quer nos dar. Ok? Então, vou te dar alguns exemplos de territórios dentro da nossa linha de autoridade territorial, de batalha espiritual a nível territorial. Limites espirituais são territórios. Por exemplo, você mora em uma rua. Essa rua tem limites espirituais. Uma prova disso é que você pode estar andando de carro, você vem em uma determinada rua, e na determinada rua, a rua tem muitos bares, tem muitos botecos. Quando você vira à direita ou vira à esquerda, de repente não tem mais boteco nenhum, tem pichações. De repente você vira para a direita novamente, vira para a esquerda, agora não tem boteco, não tem pichação, tem igrejas, tem ricos, tem pobres, porque cada região, espiritualmente falando, ela tem um domínio espiritual, uma influência espiritual, ou de Deus ou do diabo. Agora, além de Deus ou do diabo,
Deus coloca na mão dos seus servos, na mão dos seus filhos, um governo territorial de um determinado limite geográfico. Em outras palavras, você pode ser dono espiritual da sua rua. Você pode ser o dono espiritual do seu condomínio, do seu bairro, da sua casa. Você pode ser o dono espiritual até mesmo de uma nação. Existem pessoas que recebem a chave de um bairro, de Deus. Recebem de Deus a chave de uma rua, de uma nação. Então, limites geográficos espiritualmente são territórios. Vamos falar mais sobre isso lá na frente, mas guarda essa informação. Segundo exemplo de território, governos espirituais. Por exemplo, você é uma mãe ou um pai. Se você é mãe ou pai, você sabe que você tem um governo espiritual na vida do seu filho. A responsabilidade espiritual está sobre a sua vida. Se essa criança ainda está na fase da inocência, até mesmo a responsabilidade pelas curas, pela proteção do físico, da alma, do corpo e do espírito, são responsabilidades suas, porque no mundo espiritual você é o responsável por essa criança, você é o governo espiritual dela. Então, em se tratando de governo espiritual, eu posso falar sobre ministério. Um pastor é responsável pelas suas ovelhas. Um líder é responsável pelos seus discípulos. Um influenciador é responsável pelos seus influenciados. Um discipulador é responsável pelos seus discípulos, pelos seus seguidores. Então, governos espirituais também são territórios. Já falei sobre limites, agora governos. Outra coisa que é território, bens. Qualquer bem é um território. O seu celular, o seu carro, sua casa, sua roupa, a comida que você comprou e está no armário da sua casa, as suas propriedades, o seu dinheiro, são territórios. Bens são territórios. Então, existem dois tipos de bens. O que você tem e o que você deseja adquirir. Os bens que você tem são territórios que você deve proteger. Os bens que você quer adquirir são territórios que você precisa conquistar. Mas bens são territórios. E você deve ser um guardião e um conquistador territorial. Terras também são territórios. Tem um exemplo que o apóstolo René Terranova falou uma vez. Ele queria muito comprar um terreno para usar no ministério dele. Um terreno próximo à igreja e ninguém sabia quem era o dono daquele terreno. Durante muitos anos procuraram pelo dono, estava aquele terreno abandonado, cheio de mato, cheio de planta, cheio de bicho, e ninguém sabia quem era o dono do terreno. Então, o apóstolo René Terranova teve uma ideia. Ele colocou uma placa naquele terreno escrito: "Vendo este terreno. Para contatos, fale com René Terranova." E ele colocou ali o telefone dele. Em menos de 2 dias, o dono do terreno apareceu, dizendo para ele: "Como você coloca para vender um terreno que é meu?" Então, na verdade, aquele terreno tinha um dono. No mundo espiritual também é assim. Muitas coisas que você olha, parece que não tem dono, mas sempre haverá um governo, sempre haverá uma autoridade responsável por esse território. Se você não é essa autoridade, alguém é essa autoridade. Deus, ele coloca a autoridade de território, seja qual for o tipo de território, na mão de anjos e na mão dos seus servos. E muitas vezes, Deus coloca territórios na mão de ímpios. Mas quando o servo de Deus se posiciona, se cumpre o que diz a palavra: a riqueza do ímpio é transferida para a conta do justo. Se você é um empresário, se você é um homem de negócios, se você é um empreendedor, saiba que clientes também são territórios. Clientes devem ser adquiridos, conquistados, protegidos. Muitas vezes você é um negociador e você tem uma cartela de clientes que é uma cartela boa, e de repente um concorrente começa a lutar pelos seus clientes, correr atrás dos seus clientes, e você briga pelos clientes. Por que você faz isso? Porque isso é uma guerra territorial. E você é um conquistador territorial. Digo isso para que você saiba que guerra territorial é algo muito comum. Sempre aconteceu e acontece o tempo inteiro. O problema é que muitas vezes guerreamos sem saber que estamos guerreando. E aí, quando guerreamos com alguém que sabe, que conhece a guerra, a probabilidade de perdermos é muito grande. Esse treinamento você vai aprender a conquistar territórios de uma maneira íntegra, correta, coerente e de acordo com a palavra de Deus. Só vamos conquistar aquilo que Deus quer que conquistemos. Amém? Clientes são territórios. Oportunidades também são territórios. Quem sabe você está sonhando aí em passar em um concurso público. Quem sabe você está sonhando em uma promoção no seu emprego, em uma oportunidade ministerial.
Eu vou falar isso de uma maneira que não me dá nem um pouco de alegria de falar, mas você já deve ter visto dentro de igreja, gente brigando pelo altar, brigando por uma oportunidade ministerial, brigando para cantar no louvor, para ministrar o louvor. Isso é uma prova de que oportunidades são territórios. É claro que devemos lutar por algo que Deus nos deu da maneira adequada. Não derrubando o irmão, não usando de má fé, não tirando as pessoas do lugar certo. Muitas vezes aquele território não é seu. Vamos falar sobre isso lá na frente também. Esse primeiro vídeo é um vídeo de terminologias e definições. Almas são territórios, vidas são territórios. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que quando um demônio sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos e ele diz: voltarei para a minha casa. Porque na mentalidade espiritual, uma vida é uma casa, é um território. Jesus também diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. O que significa isso? Que almas, que vidas são territórios. Se você quer ganhar o seu marido para Jesus, ganhar uma alma para Jesus, ganhar um filho, ganhar uma esposa, ganhar discípulos, se você quer que a sua célula cresça, que a sua igreja cresça, entenda que antes de qualquer tentativa humana de convencer pessoas, é necessário uma guerra territorial. Então, para recapitular, vamos lá. Eu sei que você pode assistir esse vídeo, mas vamos repetir. No contexto espiritual, tudo é território. Limites espirituais, governos espirituais, bens que você tem, bens que você deseja adquirir, terras, clientes, oportunidades e vidas e muito mais, que sem dúvida o Espírito Santo já está falando com você no seu coração. Finalmente, sonhos são territórios que devemos conquistar. Se você tem um sonho, se você tem algo que Deus gerou no seu coração, acredite nesse sonho, porque já é um aviso de Deus que esse território é seu. Corra atrás e ele vai abrir porta para você. Agora, continuando as nossas terminologias, entenda uma coisa: todo território tem um dono no mundo espiritual. Não existe nenhum tipo de território desses que eu acabei de citar. Nenhum deles está sem dono. Não existe nada sem dono no mundo espiritual. Se você chega, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui bem prático. Você chega numa loja de eletrônicos e ali tem um celular vendendo. Você quer aquele celular. Esse celular, humanamente falando, ele é do dono da loja e você quer que ele seja teu. Mas no mundo espiritual, esse celular tem um dono. Existe uma jurisdição, existe uma regência no mundo espiritual. Não existe território sem dono no mundo espiritual. Então esses donos podem ser anjos, demônios, servos de Deus ou servos do diabo. Qualquer um desses tem um alvará, uma legalidade de governo sobre esse objeto. Muitas vezes, na ignorância, nós adquirimos um objeto, nos tornamos os donos humanos desse objeto, mas no mundo espiritual o dono continua sendo o diabo. Vou te dar um exemplo claro disso. Aquela comida que muitas vezes nós compramos no mercado, no momento que você comprou, pagou no caixa do mercado, pegou a notinha, botou a comida na sacola, chegou em casa. E muitas vezes aquela comida foi consagrada, ela ainda pertence ao maligno. Mas ela é tua, humanamente falando. Mas você não trouxe a autoridade para o governo de Deus. Você come aquela comida amaldiçoada, fica doente, fica envolvido com um pacto espiritual de alguém, simplesmente porque você não sabia que o dono espiritual continuava sendo outra pessoa. Por isso, muitas vezes, quando nós adquirimos algo na terra, não significa que isso foi adquirido no reino de Deus. Tem muita gente que comprou uma casa, comprou um carro, está feliz da vida, mas o negócio continua na mão do inimigo. Continua na mão do satanismo, da bruxaria, da macumbaria, continua na mão de demônios. Todo território tem um documento, uma escritura no mundo espiritual. Essa escritura precisa ser transferida para o governo correto. Ter um bem não significa ter esse território, definitivamente. O fato de você tê-lo não significa que, de fato, essa escritura, esse documento foi transferido para você. Será que os objetos que tem na sua casa são, de fato, de Deus? Será que as pessoas que Deus colocou na sua igreja, no seu ministério, na sua vida, será que elas realmente fazem parte do governo de Deus? Houve uma oração para transferência para o reino de Deus? Será que seus filhos ainda são seus ou são do diabo? Pense nisso um pouquinho. Medita nisso um pouquinho. Agora, tem uma outra vertente disso que eu acabei de te falar.
Existem coisas que ainda não chegaram na sua mão, mas no mundo espiritual são suas. Vou usar novamente a analogia do celular, da loja de celular, mas por uma outra ótica. Às vezes você olha para aquele celularzinho lá na loja e você fala, poxa, eu quero tanto esse celular. Ele ainda não é seu, humanamente falando. Você ainda não comprou ele, humanamente falando. Mas aí você vai na sua casa, você dobra o joelho, ora, pede a Deus. E na hora que você ora, no mundo espiritual, Deus transfere o documento para você. E ainda que o celular não esteja na sua mão, humanamente falando, no reino do Espírito ele já é seu. Então o território é seu, mas ainda não está contigo. Existem muitas promessas que já são suas, já são de Deus, já foram cumpridas no mundo espiritual. Simplesmente falta que se materializem, que se manifestem no reino visível. Espero que eu esteja sendo claro. É muita informação, terminologias, por isso que eu estou falando tudo isso logo no primeiro vídeo, porque depois nos outros vídeos nós vamos poder conversar já com você tendo o entendimento. Então, assista esse primeiro vídeo várias vezes, até que você compreenda claramente estas definições, estes princípios. Saiba que existe uma batalha espiritual sendo travada por territórios. O diabo é extremamente territorialista. Ele habitou o jardim do Éden, você sabia disso? Satanás estava no Éden lutando pelo jardim, lutando por vidas. Satanás já estava no planeta Terra muito antes do ser humano. Ele ainda quer governar o planeta, ele ainda quer ser dono das terras, ele ainda quer ser dono dos bens, ele ainda quer ser dono das vidas. O diabo fica 24 horas por dia lutando por territórios. Ele fica 24 horas por dia tentando transferir aquilo que é de Deus para ele, tentando tomar aquilo que é do povo de Deus para ele. Demônios são territorialistas. Os servos do diabo são territorialistas. Você já deve ter percebido que os feiticeiros fazem as suas oferendas na porta das casas, nas encruzilhadas, na porta dos negócios. Eles querem tomar território para o diabo. A igreja precisa ter um entendimento de guerra espiritual territorial. O diabo usa pessoas para roubar aquilo que Deus colocou sobre a sua autoridade, sobre a sua vida, e Deus quer usá-lo para tomar aquilo que o diabo roubou e fazer cumprir as promessas dele na sua vida. Fazer cumprir as promessas de Deus no seu ministério, na vida das pessoas que contam com a sua oração, com a sua intercessão. Precisamos ser territorialistas, mas da maneira certa, debaixo de uma autoridade legítima, debaixo de uma mentalidade correta, de uma unção legítima. O que é autoridade territorial? Autoridade territorial é você ter uma autoridade de conquista de territórios. Usar essa autoridade 24 horas por dia. Lutar por territórios. E não deixar o espírito de engano saquear aquilo que Deus te deu e aquilo que Ele quer te dar. Existe um texto, eu quero que você abra sua Bíblia aí, um texto que está no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 23, versículo 11 e 12, que conta sobre um guerreiro chamado Samá. Um guerreiro que estava protegendo um campo de lentilha. Quando os filisteus vieram com força total, destruir os territórios, e o povo de Israel fugiu, Samá entrou no meio do campo de lentilha, pegou a sua espada, agarrou com força a sua espada, e ele lutou até que todos os inimigos fugissem. Sozinho, ele disse, eu não abro mão do meu campo de lentilha. Samá, ele fez exatamente o contrário do que nós vemos na discussão, na briga pela primogenitura entre Esaú e Jacó. Quando Esaú abriu mão da sua primogenitura por causa de um prato de lentilha. E agora Samá, muitos anos depois, ele muda isso no mundo espiritual e ele diz, eu não abro mão do meu campo de lentilha. Eu não abro mão daquele território que Deus me deu. Então eu quero que você leia. Vamos fazer um dever de casa nesse vídeo. Eu quero que você leia 2 Samuel, capítulo 23, versículo 11 e 12. Leia em voz alta. E eu quero que você pegue um papel e escreva agora 5 territórios que você quer que Deus te dê. Mas primeiro ore e diga, Deus, me dê uma revelação para que eu não coloque algo da minha alma, da minha carne. Coloque a sua vontade no meu coração. Escreva ali 5 territórios que você está buscando em Deus. Seja ele um limite geográfico espiritual, seja ele um ministério, seja ele um dom, uma alma, uma vida, um bem, uma propriedade.
qualquer tipo de território, escreva 5 em uma lista. E você vai pegar esse papel, vai olhar para ele depois de escrito. E eu quero que você se imagine como um leão. Se imagine como um leão segurando uma espada no meio do campo de lentilha. Se veja como Samar e grite, guerreie, profetize e diga: esse território é meu. Não pare de orar, não pare de gritar, não pare de profetizar, enquanto você não estiver se sentindo rugindo como um leão. Este é o primeiro exercício. E se você não estiver disposto a fazer isso, desconsidere os próximos vídeos, porque os grandes territórios serão entregues na mão dos leões de Deus. Espero que você tenha gostado desse primeiro vídeo. Em breve o próximo. Deus abençoe. Tchau, tchau.